Olá, meus caros amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o vídeo de um trabalho que nós fizemos do encaixe do Tudel no saxofone, né? São duas peças, uma peça que vai no instrumento, outra peça que vai no Tudel, e elas se encaixam dessa forma. Eu vou mostrar para vocês, foi preciso fazer todo o conjunto, ou melhor, refazer todo o conjunto, porque eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver, foi feita uma tentativa ali, eu acredito que de tentar restaurar, desamassar, alinhar, enfim, alguma coisa assim, e o serviço foi muito mal feito e a peça ficou machucada de tal forma que não deu para reaproveitar. Então nós tivemos que mandar fazer um outro conjunto, fazer o acabamento para que a gente tivesse o saxofone funcionando normalmente como original, tá bom? Então eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Peço que fiquem até o final do vídeo para vocês entenderem todo esse trabalho, e no final eu vou dar algumas dicas para vocês de como evitar que isso aconteça. Não é? É um desgaste, é claro que é uma peça que trabalha com atrito, então há um desgaste natural da peça, mas muitas vezes a gente consegue evitar desgaste excessivo dessa peça, né, a ponto dela ficar frouxa, como eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Então, fiquem até o final do vídeo. Se gostarem do vídeo, dê um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, como os outros que nós temos no canal, né? Eu sei que eu deveria colocar mais vídeos do que eu realmente coloco, mas o tempo não permite. Então, assim, à medida que vem aparecendo, ou que surge algum tempinho, ou algum trabalho muito interessante como esse que eu vou mostrar para vocês, então eu faço questão de fazer vídeo e mostrar, tá bom? Então, peço para vocês que compartilhem esse vídeo, dê um like, se inscrevam no canal, porque é muito importante essas informações que a gente tem aqui no nosso canal para passar para vocês, tá bom? Então vamos lá, o passo a passo desse trabalho aí, segue. Muito bem, meus caros, a peça que eu me refiro é este conjunto aqui, essas duas peças. Esta peça aqui, ela é encaixada no Tudel, ela vai presa ao Tudel aqui, desta forma, com uma solda, né? E esta outra peça aqui, ela vai no instrumento. Eu já tirei elas para adiantar, para o vídeo não ficar muito longo também. Tem bastante informação para passar nesse vídeo, então eu quero aproveitar ao máximo. Então, aqui eu já tirei, né? Já está solto aqui a solda. O que que ocorre, meus caros? Aqui tem vários problemas, tá? Vou começar aqui. Aconteceu alguma coisa que essa peça aqui deu problema. Se vocês verem, ela está toda defeituosa aqui. Olha, eu não sei se vai dar para ver, tá vendo? Marcas, parece batida de martelo. Enfim, olha só, contra a luz, parece que está toda mastigada, né? Alguém parece que tentou acertar isso aqui no martelo. Enfim, péssima coisa. E a peça do instrumento, mesma coisa. Se vocês repararem, né, o arco não está perfeito. Ela mal encaixa. Ó, eu tenho que fazer muita força para ela encaixar, né? E ó, ó, eu encaixei aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver a luz passando todos os defeitos que existem, né? Olha, a luz passando, ou seja, ela não tá com o encaixe perfeito. Vem só luz aqui deste lado. Então, isso aqui causa vazamento, muitos vazamentos, e o instrumento não toca. E esse instrumento chegou para nós, evidentemente essas peças estavam nos seus lugares, e aqui nós temos esse conjunto de barriquinhas, tá? Que é justamente as duas peças que vão soldadas nesta peça aqui que eu tirei, né? Essa aqui é a peça móvel e essa aqui é a peça fixa, onde nós temos a rosca, tá? O que que ocorre, meus caros? Assim, a pessoa que você tentou arrumar ou tentou fazer, cometeu erros tão primários, tão para nós que já trabalhamos na área, assim, são erros inaceitáveis. O primeiro deles é isso aqui, que vocês estão vendo, toda essa tentativa de tentar, sei lá, recuperar a peça, ou porque estava folgada, né? Vejam só, dá para ver aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, marcas de batida de martelo. Então, foi feita uma coisa horrorosa, olhem isso. Eu nem sei como é que causaram isso aqui. Enfim, não bastasse isso, a pessoa soldou esse par de barricas, né? Essas duas barriquinhas aqui,
Eu vou colocar para vocês mais ou menos aqui, só para vocês terem uma ideia. Ela estava soldada com estanho, né? Pode ver que aqui, ó, eu ainda tirei um pouco da solda de estanho, mas estava soldado com estanho, ou seja, o estanho não é próprio para esse tipo de peça que sofre uma tração muito forte, com uma superfície de contato muito pequena. O estanho, sim, ele é resistente, como por exemplo, aqui, ó, essa peça aqui do saxofone, onde a gente usa para colocar a correia, mas vocês veem que ela tem uma base grande aqui, então a superfície de contato, a superfície que vai ter solda, sendo grande, ela dá uma alta resistência. Isso aqui não tem como tirar. Se a solda foi bem feita, isso aqui não sai assim do nada. Evidentemente, qualquer instrumento de sopro que é feito com solda estanho, ela pode, com o tempo, oxidar, enfim, ficar enfraquecida e soltar, e depois ter que fazer novamente, né? Mas essa peça dessa barriquinha aqui não é o caso, tá? Isso aqui tem que ser soldado com estanho. Muito bem. Qual a solução que nós encontramos? Não teria como ser diferente fazer outro par de peças. A peça do instrumento e a peça que encaixa no tudel, né? E isso aqui é o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, esse trabalho que nós vamos realizar. Muito bem, meus caros, aqui estão as duas peças que eu mandei fazer, né? Eu não faço aqui na oficina porque eu não tenho torno, né? Então, esse é o tipo de serviço que eu terceirizo. Vejam que as duas peças, elas são confeccionadas em latão puro, né? Estão aqui os dois tubos de onde foi tirado essas duas peças aqui. Eu mandei fazer. Agora, eu tenho que dar, evidentemente, acabamento. Vocês podem ver que as peças, elas têm marca da ferramenta. Então, preciso dar um acabamentozinho nelas para poder instalar no instrumento. E aí, eu preciso fazer um corte aqui nesta peça para soldar o par de barricas. Eu vou soldar o original mesmo, né? E vamos lá, vamos ver como que vai ficar o trabalho com essas peças aqui acabadas, ok? Meus caros, aqui estão as peças já acabadas. Vejam o brilho que deu para dar na peça. Ficou bonita, né? Maravilhosa. Dá até dó de niquelar. Aliás, eu vou sugerir para o cliente para não niquelar, para passar um laquezinho só aqui e deixar essa peça brilhando com esse dourado bonito do jeito que está. Essa é a outra peça, só dei acabamento neste anel, porque essa parte fica encaixada aqui dentro, então não tem necessidade. Montada, a peça vai ficar dessa forma. Vejam só que coisa mais linda, né? Parece que é ouro, né? No entanto, não tem nenhum tipo de pigmento aqui, eu só fiz mesmo o acabamento, né? O lixamento com as lixas d'água bem finas e um polimento. Esta é a cor natural do latão, tá? O latão é dessa cor. Isso aqui tá cru. Se eu não der nenhum tipo de banho, não fizer nada, daqui 2 dias ela já está escurecida como aquela peça que eu mostrei para vocês, né? Dos tubos de latão. Esse é o latão. Maravilhoso, né? Só para a gente ter uma noção da diferença, né? Eu vou colocar as duas peças ao lado uma da outra aqui, ó. A peça que estava e a peça nova. Vou até tirar esse lado da solda aqui que tá feio, para não mascarar, né? Vejam a diferença das duas peças, né? Um detalhe que eu queria que vocês observassem, eu vou mostrar para vocês, tá? Neste caso aqui, este anel, ele não faz parte dessa peça, tá? Nós temos duas peças aqui, esse tubo e este anel. Esse anel é soldado aqui. Então, na hora de tirar, né? Ou eles fazem esse anel soldado com prata, eu não tive a curiosidade de ver ainda, mas certamente está soldado com prata, né? Ou eles soldam com estanho também. Com estanho eu acho que não está soldado, porque quando eu soltei do tudel, esse anel deveria soltar também e não soltou. Mas dá para ver aqui, talvez a câmera não mostre, mas dá para ver aqui, ó, os lugares onde tem a solda. Já esta peça aqui não, eu mandei fazer uma peça inteiriça. Então, tanto o anel quanto a peça que vai encaixar no instrumento é o mesmo, é feito do mesmo tarugo, do mesmo tubo,
tá? É uma peça só, isso é uma vantagem tremenda, tá bom? Eu vou agora fazer o corte aqui, soldar as duas barricas e a gente volta depois, na sequência, eu já mostro para vocês como que tá ficando esse trabalho. Um outro detalhe muito importante, como eu disse para vocês anteriormente, esse par de barriquinhas, ele foi soldado com um estanho. Então, o que que eu tive que fazer? Vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu tirei totalmente o estanho. Não posso deixar nenhum resquício de estanho aqui, porque a solda que eu vou fazer vai ser com prata. Então, não posso misturar essas duas ligas de estanho com prata, que senão eles não dão a soldagem que eu quero que dê. Entendeu? Então, eu tive que limpar bem, né, para que o serviço fique muito bem feito. Porque é uma peça que recebe muita pressão, né? Entra o parafuso por aqui, se prende a essa segunda peça e faz uma força de tração para poder juntar essas duas peças aqui, no caso quando tiver instalado no instrumento. Então eu tive que limpar todo o estanho, né? Isso é uma etapa da solda muito importante. Eu diria que mais importante até que a própria solda é a limpeza de quando você vai fazer a solda. Que nem nesse caso, como a solda é com prata, eu não posso deixar nenhum resquício de estanho nessas peças. Muito bem, meus caros, aqui estão já as peças, né? Essa aqui não mudou nada, fiz só o acabamento nela, né? Na parte do anel, fiz polimento, né? Enfim, deixei ela bem acabadinha, bem lisinha. E aqui é a parte que vai no instrumento. Já soldei essa peça aqui, que é onde vai o eixo do porta-voz. Vocês observem que é uma solda feita com prata, não é estanho, né? Aqui também, né? Soldei o par de barriquinhas, aqui já está funcionando. Só dar uma apertadinha de nada já funciona. Também com solda prata, vou tentar aproximar para vocês aqui o máximo. Mas vejam só, tá vendo? Solda prata, não pode ser estanho, como eu falei para vocês. E a solda prata, ela é meio cruel, ela queima tudo. Ela queima toda a peça, deixa a peça toda queimada. Aí depois eu tenho que dar um acabamentinho. Como essa peça aqui é a peça que estava no instrumento, uma peça que já tá judiadinha, tá vendo? Inclusive até com alguns amassados, alguns defeitos, riscos, tá vendo? Eu tentei ainda dar uma melhorada nela, né? Questão de acabamento. Por incrível que pareça, ficou bem melhor do que estava antes. Mas esse aqui é o par de peças, né? Agora eu vou soldar essa peça aqui no tudel, essa peça aqui no instrumento, para eu poder mostrar para vocês o resultado desse trabalho, né? É um servicinho bem chato, vejam que fiz em etapas, mas é um serviço bem satisfatório. Eu gosto muito do resultado. Me satisfaz bastante esse trabalho. Tá bom, meus queridos? Então eu vou soldar a peça e depois eu volto com vocês com as peças já soldadas no instrumento. Muito bem, meus caros. Trabalho finalizado. Aqui soldado no tudel, tudo direitinho. É claro que eu não dou acabamento aqui como eu dou aqui, porque não tem necessidade. Isso aqui é uma peça interna. Ela vai trabalhar encaixada aqui e com o tempo ela vai acabar riscando, então não há necessidade de deixar essa parte daqui brilhando, né? A peça do instrumento também já instalada. Vejam só vocês aqui, as duas barriquinhas originais, soldadas, como eu disse para vocês. E montada essa peça vai ficar assim. O conjunto fica desta forma aqui, bem encaixadinho. Vejam só vocês que ficou perfeito, né? O cliente quis deixar desta forma, não vai precisar dar nenhum banho de níquel nem nada. Vai ficar como vocês estão vendo aqui. Ficou uma peça, como se fosse uma peça de adereço mesmo do próprio instrumento. O instrumento niquelado, essa peça aqui laqueada, né? Vai de gosto. Até porque se fôssemos laquear, provavelmente se fôssemos niquelar, né? Provavelmente o níquel novo não teria a mesma tonalidade desse níquel que já está usado, que já é um níquel velho, que inclusive já está perdendo o brilho, enfim, né? Então, o cliente optou por deixar desta forma aqui, como vocês estão vendo. Então,
esse é o nosso trabalho, meus caros. Fiz o vídeo vai ficar seccionado, né? Como eu quis mostrar o passo a passo deste trabalho aqui. Então, eu trago para vocês esse trabalho, né? Eu vou colocar aqui só para vocês compararem as peças antigas, como estavam. Vou devolver para o cliente, evidentemente, né? Peças totalmente machucadas, soldas em estanho, totalmente errado. Inclusive, é que não dá para ver porque eu já troquei, mas a cortiça do porta-voz aqui, ela estava queimada. Provavelmente a pessoa tentou fazer essa solda aqui, com tudo no lugar, queimou a cortiça, já troquei, né? Senão mostraria para vocês. Enfim, meus caros, esse é mais um dos nossos trabalhos. Fico bastante satisfeito com esse tipo de serviço finalizado, ok? Muito bem, meus caros, vocês viram aí o resultado do trabalho, né? Uma peça ou um conjunto de peças muito bem confeccionado, muito bem trabalhado. Só que esse tipo de serviço ele é complexo, não é tão simples assim de realizar. A peça ela requer uma precisão muito grande porque o encaixe precisa ser perfeito, não pode ser nem maior nem menor, não pode ficar solto, também não pode ficar muito apertado, porque é uma peça que, apesar de eu ter um encaixe feito entre duas partes metálicas, no caso latão, ela não pode ter vazamento de ar, ela tem que ter uma pressão ali dentro para que não haja vazamento de ar no tudel, não é? Por outro lado, vocês viram que não é tão simples assim soldar. Se alguém aqui já viu alguma solda de prata, a prata ela queima toda a peça, porque para eu fazer uma solda com a liga de prata, eu preciso fazer com que as peças fiquem incandescentes. Ou seja, elas têm que ficar como se fosse um carvão vermelho, quase que pegando fogo, para que ele dê a liga da prata. Então isso faz com que a peça queime, depois precisa ser dado todo um acabamento, não é aquele acabamento brilhoso que vocês viram. Então assim, é bastante complexo. Então não é um serviço tão barato, né? Depende do tamanho, da dimensão do encaixe, da dimensão do tudel, varia de preço, mas não é um serviço barato, porque vocês viram que é um serviço que chega quase à perfeição, não é? Mas eu queria, para finalizar o vídeo, dar algumas dicas para vocês, tá? Eu tenho aqui esse instrumento. O que ocorre, meus caros? Eu vou colocar aqui. O desgaste normalmente acontece aqui, nessa parte inferior e na parte interna do encaixe. Por que isso acontece? Eu vou tentar mostrar para vocês. Normalmente, né, as pessoas têm a tendência de encaixar isso assim, ó, como se eu estivesse fazendo esse movimento. E é muito comum isso acontecer, né? Eu estou mostrando aqui, mas isso pode ser feito assim também, né? Quando o ideal é você pegar o tudel, encaixar e vir girando ele, né? Ó, vejam que esse aqui está bem justo, isso porque está solto a borboleta, tá? Então eu venho encaixando ele desta forma. Quando ele encaixou, eu venho aqui, dou um pequeno aperto, tá? Pequeno aperto, só para ele não girar. Se o teu tudel você precisa apertar muito, né, para ele ficar firme, então precisa levar num técnico para ele ajustar essa regulagem aqui, tá? Como eu disse, com o tempo isso aqui vai causando um desgaste, mas se você fizer dessa forma aqui, ó, girando e deixando que ele saia normalmente, você não vai causar esse desgaste. Esse aqui é um COM 20M, né? É meu esse saxofone. É um instrumento que eu acredito que deve ter uns 40 anos mais ou menos. Essa peça nunca foi trocada, ela é original, né? Esse instrumento já é meu tem um tempo e provavelmente o proprietário anterior também teve bastante cuidado. Então a peça está perfeita, nunca foi trocada. No entanto, esta daquele instrumento que eu fiz é um instrumento novo, um instrumento chinês relativamente novo, que tem aí no máximo os seus 10 anos de uso. Então vejam o que causa o mau uso do instrumento. Por isso é que a gente precisa de instrução, a gente precisa perguntar, a gente não pode ficar criando na nossa cabeça dogmas, ou pior, ir atrás, né, de informação de quem realmente não entende de instrumento. Então, por isso vocês precisam perguntar aos seus professores,
né? Na internet tem um monte de professor bom dando muitas dicas, né? Aqui no canal a gente tenta trazer também algumas dicas, claro que na parte técnica, não na parte de ensino, que não é o nosso foco, mas isso é muito importante e isso vale para todo o instrumento, né? Então, ao invés de encaixar o negócio assim ou assim, girando, né? Girando com todo cuidado, com todo zelo. Se for o caso, se tiver, vamos dizer assim, muito justo, o que você pode fazer? A mesma graxa que você passa aqui na cortiça do tudel para encaixar a boquilha, você passa um pouquinho aqui, você vai ver que ele vai deslizar bem e você vai pegar a borboleta, quando você encaixar, você vai dar uma apertadinha de nada, pronto, já está firme. É assim que tem que funcionar essa peça, porque se isso aqui estragar, né, ou isso aqui estragar, não tem jeito. Dependendo da forma como estragar, como vocês viram nessa peça que a gente teve que substituir, não tem solução. Tem que fazer um novo conjunto. E aí, é claro, tem um preço, porque vocês viram, eu não trabalho com outra liga que não seja o latão, né? Existem outros tipos de liga mais barata. Eu prefiro trabalhar com o latão, porque o latão, ele proporciona, como vocês viram, aquele brilho bonito, se quiser deixar laqueado. Para fazer um nivelamento também ele é mais fácil, entendeu? Então eu prefiro trabalhar com o latão. Fica mais caro, mas ele fica mais resistente, fica mais bonito e mais funcional, né? Todo o instrumento ele é feito em latão, por questões de vibrações e harmônicos e tudo mais, não vamos entrar no detalhe, mas por isso que eu prefiro dar preferência ao latão. Tá bom, meus caros? Então, compartilhem esse vídeo aí. Qualquer dúvida, deixem nos comentários aí. Na medida do possível, eu vou tentar responder a todos, tá bom? Mas esse é o trabalho que eu achei interessante compartilhar com vocês, ok? Muito obrigado, meus caros. Até uma próxima.